Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Famílias com pedido negado têm até 3 de dezembro para encaminhar recurso para auxílio reconstrução aqui no município de Teutônia. Para conversar com a gente hoje sobre esse assunto, eu recebo no nosso espaço de entrevista a coordenadora do CREAS, Adriana Weber. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E assistente social Fernanda Massinha. Bom dia, tudo bem, Fernanda? Bom dia a todos. Muito bem. A gente tem até o dia 3 de dezembro, então, para o pessoal que teve, né, o seu pedido no auxílio reconstrução negado, para encaminhar novamente, né, para tentar aí conseguir esse valor. Como é que funciona isso? Qual foram os motivos, talvez daqui a pouco, que essas famílias não conseguiram ser aprovado nesse auxílio? Na verdade, o auxílio reconstrução, então, ele foi concedido para as famílias que foram afetadas pela enchente. E a reprovação desses cadastros foi por falta de informações suficientes para comprovação que a família realmente foi atingida. Perfeitamente. Então, agora, pela última portaria que o governo lançou, as famílias têm um período para poder entrar com um recurso para reverter essa situação. E eu acho que é importante lembrar que antes, enquanto estava acontecendo a avaliação do auxílio reconstrução, em vários momentos a própria pessoa que fez o encaminhamento poderia fazer a correção de algumas informações. E nesse caso agora não. Nesse recurso, é obrigatório que as famílias acessem ou CRAS ou CREAS, conforme o território, né, que elas estão localizadas, para a gente poder dar andamento a esse recurso. Então, não tem uma forma da pessoa mesmo resolver essa questão da negativa. Tem que procurar. Tem que passar por vocês. Isso, exato. Então, tem uma exigência de documentos, de coisas que eles têm que nos trazer para a gente iniciar esse recurso, então, junto ao governo federal. Perfeitamente. Já que tu tocou nessa questão dos documentos, a gente pode, acho que, passar para o pessoal o que eles têm que trazer, o que precisa para poder fazer novamente esse recadastro, digamos assim. Então, as famílias precisam entregar, né, nos serviços CPF, RG, comprovante de residência, preferencialmente o conta de luz, porque através da conta de luz a gente tem um número, que é um número que as famílias que não têm número na residência, a gente retira dessa conta de luz, então, a unidade consumidora, que é um cadastro que tem na conta de luz. E fotos e vídeos se a família tiver da casa já no período que foi afetada, né? Perfeito. Então, todos esses documentos, inclusive a gente anexa junto um relatório circunstanciado, que é um relatório que a gente preenche no momento da entrevista com a família. E é importante também informar que é o representante familiar quem foi lá e escreveu, né, se inscreveu para o cadastro, que precisa comparecer no serviço, porque é uma assinatura dele que a gente vai informar, então, que ele está confirmando todas as informações que ele está nos informando, e a gente assina também esse documento. Então, é o documento circunstanciado. Depois... Não queria te cortar, tem que ser a mesma pessoa que já fez o encaminhamento. Isso, é a pessoa que tem a conta do Gov, Perfeito. Que é a representante familiar. E eu acho também que é importante esclarecer com as famílias, porque como isso vem acontecendo desde o final de maio, início de junho, as famílias estão bastante apreensivas, né, pela demora no recebimento desse auxílio, né? Então agora realmente quem não recebeu foi reprovado. Para tentar receber, vai ter que passar por essa fase do recurso, senão não vai receber, né? Quem não recebeu até o momento. E de também deixar claro que os equipamentos, tanto o CRAS como o CREAS, né, fizeram os devidos encaminhamentos, tudo que foi solicitado pelo governo federal em cada etapa foi encaminhado, né? Porque às vezes as pessoas podem se questionar, mas eu já passei a conta de luz para as meninas, né? Elas já fizeram o cadastro da unidade consumidora e agora eu tenho que fazer de novo.
Infelizmente, a gente vai acompanhando o programa como o governo nos traz ele. A gente também não tem uma informação antecipada, a gente recebe a informação quando todo mundo recebe. Então, cada passo foi feito dentro da solicitação do governo federal. A gente não tem nenhuma gerência ou interferência sobre aprovação ou não. A gente pega, recebe as informações da família, lança elas num sistema e lá elas vão para análise do governo federal. E ele vai nos sinalizando. Então, antes de ter essa situação da reprovação, se a família tinha alguma pendência, se tinha alguma questão que não estava bem esclarecida. Então, a gente foi fazendo passo a passo do trâmite como foi passado para a gente. Então, não temos uma gerência sobre as aprovações ou reprovações e nem temos como interferir nessa situação, porque a gente só abastece um sistema. Perfeitamente. Esse cadastro, ele não é para novos, né? Não. Ele não serve para novos. Não, o prazo para novos já se encerrou, foi em outubro, né? Isso. Então agora é só realmente quem está reprovado, né, no auxílio reconstrução, que ainda tem a chance de, essa, digamos assim, seria uma última tentativa ainda reverter, né, para conseguir receber esse auxílio de 5.100. Perfeitamente. Até, claro, não é mais para novos, mas até para o ouvinte poder entender o que entrava dentro dessa questão de poder passar para poder receber esse valor. Qual é que era como é que posso dizer assim? Os critérios. Os critérios, como a Fê já explicou, então, famílias que tiveram as suas residências, né, atingidas pela enchente. Aqui também a gente teve o pessoal da Harmonia, que não foi a questão da enchente, mas os deslizamentos, enfim. Então, a gente cadastrava num sistema, as pessoas que vinham, algumas fizeram direto a inscrição, porque naquele período, como estava muito tumultuado, já tinha uma grande busca, então algumas pessoas que tinham já o conhecimento e conseguiam faziam a inscrição pelo próprio link que estava no site da prefeitura. E aí, então, tinha, um dos critérios era estar dentro do território atingido. E aí, para isso, então, a Defesa Civil fez um mapeamento das áreas atingidas e lá no sistema que a gente alimentava, tinha o cadastro de todos os logradouros e todas as linhas que foram atingidas. Então, esse era um critério, estar dentro daquela área georreferenciada pela Defesa Civil. Aqui nós tivemos Harmonia, Pontes Filho, Poços, Boa Vista, Languiru também. O loteamento Ruverim ali, que fica no bairro Teotônio, Alesgut. Tinha bastante Poços, locais, né? Até para o pessoal, porque é separado, né? Isso. Cada bairro tem o seu equipamento de referência. Exatamente. A gente tem como passar para eles os bairros e para onde é que eles têm que procurar, então? Sim, então, os bairros que tem que procurar o CREAS, então é Pontes Filho, Cuba, Harmonia, Boa Vista, Linha Clara, bairro Languiru. Esses, então, devem procurar o CREAS. O CRAS, então, é outras áreas. Então, que estão referenciadas ao CRAS, então, são a Várzea, o Alesgut, as Poços, o Travessão, o loteamento Ruverim, o Morro de Areia e o bairro Teotônia. Aqui, na época, a gente não tinha se dado conta da localização, mas o Botafogo, que é entre Languiru e Boa Vista, então, o Botafogo ficou com o CREAS, em função de que está no meio de duas áreas que a gente já atende. Então, o Botafogo também está junto no território do CREAS. A gente fez essa divisão considerando que, como a gente só tem um CRAS no município, não daria conta de atender toda essa demanda expressiva. Então, o CREAS, apesar de ser um serviço especializado, entrou nessa força-tarefa, né, de atender as famílias, fazer os cadastros, e a gente segue atendendo essas demandas, né, e aí segue nessa territorialização para evitar confusão também, porque as famílias já têm mais ou menos essa referência estabelecida. Perfeito. Qual é o horário de atendimento do CREAS e do CRAS, para o pessoal poder chegar lá, poder fazer esse cadastro? A gente atende das 7h30 às 11h30 e da 1 às 5. Mas, né, a gente sabe que tem pessoas que
a gente trabalha no mesmo horário que o comércio, que as fábricas, então nada impede que uma família que tenha uma situação específica pode entrar em contato, que a gente tenta ajustar ali para atender no intervalo do almoço ou depois das 5. Essa flexibilidade tem nos 2 serviços, inclusive as colegas já fizeram, inclusive, visita domiciliar depois do horário, né, quando é necessário. Então, como se trata de uma questão muito específica, que tem prazo, né, que a gente tem que tentar dar conta de atender essa demanda, como eu disse, é só a pessoa fazer o contato que as equipes vão estar prontas para receber e tentar fazer um ajuste dentro do que é possível. Até porque nós estou olhando pelo calendário, temos uns 9 dias ainda para poder fazer tudo, né? É importante também lembrar que as famílias têm até dia 3/12 para fazer esses cadastros. Os representantes, então, têm esse período até dia 3/12. Os agentes públicos, então, têm até dia 2 de janeiro para concluir esses cadastros. Mas para a abertura do recurso é até dia 3/12. Se vier depois do dia 3/12, a gente não consegue mais realizar esses cadastros. Tá? E mesmo assim, vale destacar, né, gente, que a gente está falando de um sistema, né? Sistema não está no nosso controle. Então, sistema pode bugar, pode falhar, pode ficar fora do ar. Então, assim, não deixem para o último dia, né? Porque, como eu disse, é um sistema, a gente não tem controle sobre ele, então a gente precisa do sistema para lançar essas informações, para anexar essa documentação. Então, não deixem para a última hora, né? Se previnam, venham antes, não percam esse prazo, porque aí, como a Fê falou, depois do dia 3 a gente não consegue mais encaminhar nada no sentido do recurso, e aí a família vai deixar de receber. Com certeza. Referente a esse assunto, você teria mais alguma coisa que gostaria de colocar, que a pouco a gente acabou deixando de lado? Eu quero colocar também que as famílias que já foram contempladas pelo município são mais de 186 famílias que foram contempladas com o benefício do auxílio reconstrução de 5.100. Então, muitas famílias estão procurando a gente e falando que ninguém recebeu do município. Não, tiveram muitas famílias que já receberam o recurso, né? O benefício, e essas que estão reprovadas foi por motivo ou por falta de comprovação de documento ou porque não foi encontrada realmente a área afetada no mapa, né, e a Defesa Civil. Então também a gente está incluindo junto no cadastro um documento que a Defesa Civil então confirma que a família realmente foi afetada. Os serviços estão fazendo o possível para poder auxiliar as famílias. Receberam 186 famílias. Famílias já receberam. Já. Isso. Porque teve uma época, ainda tem menos agora, mas uma época que estava bem complicada a questão assim de fake news, no sentido de que ninguém recebeu, que todo mundo encaminhou, ninguém vinha recebendo. Inclusive tem um portal da transparência que as pessoas podem estar acessando, né? Eu não vou saber agora o endereço, mas jogando lá no Google, tudo a gente acha, né? Então, diz lá o nome das famílias que receberam, essa informação é verdadeira, né? Essas pessoas, então, tiveram o benefício concedido. A gente acompanha, como eu falei, desde que começou a acontecer isso no final de maio até o momento. A gente, inclusive, no início, tinha todo um mutirão de avisando as famílias para confirmar os dados, né? Para as pessoas entrarem na conta Gov, fazer a confirmação. Quando liberava o pagamento, a gente avisava de novo. Então, tudo isso é feito para garantir que a pessoa fique sabendo que ela, né, teve o seu benefício concedido, que ela acesse, né, tudo que está dentro do alcance, enquanto município, está sendo feito, né, mas como a gente disse, são critérios do governo federal e se eles não tiverem uma precisão e uma certeza, eles acabaram jogando para a lista de reprovação, mas dando essa oportunidade agora de ser arrumado, o que está em dúvida, né, para que as famílias tenham acesso, se for o caso. Vocês têm o número de famílias que foram reprovadas, não? Reprovadas, não. A gente não tem um número concreto, assim, de famílias. Mas uma informação importante que eu gostaria de passar também é que quando a família é contemplada, ela precisa habilitar no sistema do Gov
o cadastro. Então, só vai liberar o benefício após essa habilitação. Que é só a própria pessoa que pode fazer. Isso, que é só a própria pessoa com a sua senha e o seu CPF que vai conseguir habilitar para liberar o benefício. E é retirado aonde esse benefício? Ele é transferido para uma conta da Caixa. Isso, se a pessoa tem uma conta da Caixa, vai direto nessa conta, e se não tem, o governo cria uma conta para retirada do benefício. Só para aquele benefício, no caso? Só. Isso. Tirou, já encerrado. Isso. Mas tudo passa pela conta Gov, isso é importante as pessoas terem ciência. Então, acabava que muitas pessoas chegavam na gente, principalmente o pessoal do interior, que não lida com a conta Gov como a gente está habituado, né? Então, assim, tem que ter a conta Gov. Hoje a gente não consegue fazer nada a nível de governo sem ter a conta Gov. Então, já é importante criar a conta, já ter a conta existente, claro. Se a pessoa não tem conhecimento de como faz, não está acostumado com isso, né? Porque é tudo digital, a gente ajuda, a gente orienta. Toda essa parte também a gente faz junto às famílias. Perfeitamente. Eu acho que conseguimos colocar tudo, né, do pessoal, só lembrando então que até no dia 3 de dezembro eles precisam passar com vocês, né, para fazer esse encaminhamento novamente dos documentos, da documentação, e não deixar para a última hora também, né, gente? Isso, e qualquer coisa também no caso do CREAS, se as famílias tiverem alguma dúvida, podem estar entrando em contato com o telefone. A gente está hoje só com o WhatsApp, que é o 985-770386, e aí mandando um WhatsApp ali, dizendo, ou ligando, né, dizendo que tem alguma coisa de dúvida ou precisa de ajuda em função do auxílio reconstrução, a gente já direciona para as duas assistentes sociais e a psicóloga, que são da equipe psicossocial, que cuidam dessa parte. Então, a família pode fazer esses esclarecimentos também via telefone. Perfeitamente. Agradeço mais uma vez vocês terem vindo aqui tirar essas dúvidas. É importante para essa população que está precisando desse auxílio, que não conseguiu. Qualquer novidade, por favor, pode entrar em contato com a gente, que a gente divulga também por aqui. Obrigada. A gente que agradece o espaço. Um ótimo dia para vocês. Obrigada.